Oi, meus queridos, a paz, que Deus nos abençoe. Feliz aquele que ouve as palavras de Deus, que pratica e que lê. Você gosta de ler a Bíblia? Se você não gosta, eu também não gostava. Aliás, eu não gostava de ler livro nenhum. Mas após eu me tornar cristã, eu pedi a Deus, porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos a Deus em nome do Filho, Ele nos concederá. E Deus então me concedeu a graça de aprender a ler a palavra de Deus, de colocar em prática a Bíblia na minha vida. E então claro que eu tive que orar muitas vezes, não foi só uma vez, porque nós estamos acostumados a uma coisa, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, passamos a gostar de outras coisas. Aquilo que nós não gostava antes, a gente passa a gostar. E aquilo que nós gostávamos muito, nós passamos a odiar. E bem-aventurado, diz a Bíblia, né, em Apocalipse 1, diz, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem, aqueles que praticam a palavra escrita, né, neste livro, que é o livro do Senhor, o livro da salvação, o manual que nos conduz ao céu e que nos faz chegar mais perto do nosso Deus. Então, por isso, quero ler com vocês aqui os Salmos 1, do 1 ao 3. Apenas essas 3 mensagens, ela vai preencher a nossa visão sobre a Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que não toma conselhos dos ímpios. Quem são os ímpios? Baseado na Bíblia, os ímpios são os pecadores, as pessoas que não conhecem a Cristo, porque pecadores somos todos. Mas aqui, quando a Bíblia se refere aos ímpios, se refere àqueles lá de fora, aqueles que muitos deles não querem nada com Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, ou zombam da Bíblia, vivam a vida de escarnecimento no pecado. Então o homem que anda com Deus, ele não toma conselho dos ímpios, ele se afasta dos ímpios. Não quer dizer que nós não vamos falar mais com as pessoas que bebem, que fumam, que dançam, que gostam das farras, que estão lá fora. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus está falando para eu não tomar o conselho do ímpio. Porque o ímpio que não conhece a Deus, o ímpio que não crê em Deus, o ímpio que não estuda a Bíblia, o ímpio que não vai numa igreja, qual é o conselho que ele vai ter para você, querido? Nem para mim? Não tem, não vai ter o conselho de Deus. Continuando, diz assim no 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do servo de Deus, a Bíblia diz que está na lei de Deus. E na lei de Deus ele medita de dia e de noite. A palavra de Deus pede para que a gente seja afastado. Ser crente, queridos, é ser separado de Deus. Quando Deus chama a gente de santos na Bíblia, porque tem vários versos na Bíblia, versículos, chamando o povo de Deus os santos de Deus. E ora, tem pessoas que dizem assim, nossa, irmã Nilza, como ser santo, como diz a Bíblia, é muito difícil. Santo é Deus. Claro, mas quando a Bíblia se refere a santos, queridos, a Bíblia se refere a pessoa separada. Deus nos separou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós andemos na luz e não nas trevas, na escuridão. Porque nós agora, diz a Bíblia, que não somos mais estrangeiros, somos conhecedores, somos herdeiros de Deus, não somos mais inocentes da palavra de Deus. Quando eu estudo a Bíblia e conheço a palavra de Deus, eu sei o meu caminho, onde eu devo andar, eu sei o que eu devo comer, eu sei o que eu devo pensar, eu sei o que eu devo falar, eu sei o que eu devo vestir. Tudo isso a Bíblia nos ensina. É uma escola, a igreja, nossa. Nós vamos para a igreja estudar a palavra de Deus, irmãos. Nós não vamos para a igreja lá ficar sentado gritando ou dançando ou pulando, não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas quando a Bíblia diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, que nós não devemos, né, se deter no caminho dos pecadores, que nós não devemos, né, ouvir conselhos dos ímpios, ele está nos alertando do perigo que nós corremos quando nós praticamos essas coisas. Quando Deus nos chama, ele quer que nós sejamos separados.
Então não posso estar na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: quem são os escarnecedores? São as pessoas que escarnecem de Deus. Como eu, cristão, vou me sentar agora na roda de um bar, de pessoas bebendo, fumando, dançando? Aquelas pessoas estão ali embriagadas, estão ali, né, não conhecem ou se conhecem a palavra de Deus, abandonaram os caminhos do Senhor, e que eu, como cristã, como conhecedora da palavra de Deus, estarei ali na roda dos escarnecedores, ouvindo eles fazerem piada com o nome de Deus? Isso é, né, blasfema contra Deus, isso é pecar contra Deus. E se eu amo meu Jesus, eu não quero, né, que as pessoas fiquem blasfemando contra Deus. E se elas blasfemam, que blasfemem lá, né? Eu sou uma pessoa de Deus, eu não gosto, eu não. Aliás, quando eu vejo alguém falando contra Deus, eu já peço sabedoria a Deus para mim, né, defender ali o nome de Jesus. Olha, eu sou cristã e conheço o meu Jesus. E o 3 diz assim: as pessoas que seguem os conselhos de Deus, né, que andam nos caminhos do Senhor, que se afastam dos ímpios, que não vivem nos caminhos dos pecadores, que não vivem na roda dos escarnecedores. Aí a Bíblia agora responde: ele é comparado como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aí está o recado para cada um de nós. Tudo que nós fazemos, quando nós obedecemos a Deus, nós temos o nosso quião. As promessas de Deus é para aqueles que obedecem. Aqueles que se achegam a Deus, Deus se achegará a ele. E quando eu me prontifico, né, a obedecê-lo, a me esforçar para fazer a vontade de Deus, oh queridos, eu tenho a recompensa, e a recompensa é muito grande. Então a Bíblia relata que tudo que nós fazemos, né, tudo que nós colocamos em nossas mãos, o servo de Deus, ele prosperará, ele crescerá, ele será abençoado, ele terá mais saúde, ele terá mais vigor, ele viverá mais na terra. Então o que você quer mais? Servir a Deus? Para mim é a melhor coisa do mundo que eu fiz há 28 anos atrás, quando eu conheci Jesus. Resolvi colocar minha vida para ele. Ele me chamou e eu obedeci. Aqui estou. Sei que sou pecadora, que muitas vezes tenho caído, tenho fracassado, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não ficamos postrados, levantamos, erguemos nossa mão para Jesus. Com certeza ele nos levantará, amém? Essa é a minha mensagem que eu deixo para cada um de nós.